Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a notícia. Vamos lá? Antes de começarmos, vamos cumprimentar a nossa intérprete Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Vamos aos conteúdos? Nós vamos ler e interpretar uma notícia. Vamos localizar informações explícitas, ou seja, que são encontradas diretamente na leitura do texto. Compreender as características e a estrutura do gênero textual notícia. Vamos ler o fragmento de uma notícia, estudar o que caracteriza e como esse gênero textual se estrutura. Bom, a notícia é um gênero muito importante, porque através dela você fica informado sobre o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no país e no mundo. A notícia é um gênero que circula no meio jornalístico, então é um gênero informativo, que tem como principal objetivo informar o leitor. Então, alunos, se vocês não têm o hábito de ler notícia, é super importante, mantenham-se informados. Quem lê notícia tem conhecimento, tem informação. Vamos lá então? A leitura de um fragmento de uma notícia e também vamos ver as partes, a estrutura da notícia. Vamos lá. Governo de Paraíso apoia campanha de combate ao trabalho infantil. Perceba aqui, que essa frase que nós acabamos de ler é uma frase que está com as letras em negritos, com as letras maiores. Nós chamamos essa frase de manchete ou título da notícia. A manchete, ela é o primeiro contato do leitor com a notícia. Ela é constituída de uma frase curta, geralmente sem pontuação. E como é o primeiro contato do leitor com a notícia, ela é atrativa para fazer com que o leitor se interesse ao ler a notícia e os conteúdos ali da própria notícia. Temos também aqui algumas informações, olha lá, publicado em 11 de 6 de 2015, às 16h31, autor Ana Paula Gomes, fonte Ascom, que é a Assessoria de Comunicação do Governo de Paraíso do Tocantins. Veja aqui que nós temos os dados da publicação, neste caso a autora, que aparece a identificação ali no texto, e representa ali a Assessoria Municipal da cidade de Tocantins. A fonte também é super importante, porque nós sempre temos que ter ali a fonte de onde saiu essa notícia devido às fake news. Se você acha que uma notícia é meio duvidosa, então sempre é bom verificar de onde essa notícia saiu e se existem outros sites, outros jornais divulgando a notícia para verificar se essa notícia é verdadeira. Então nós vimos aqui o título, também conhecido como manchete, e a fonte da notícia. Vamos à leitura então deste fragmento da notícia. Vamos lá. Em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, o CREAS, desenvolve a campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Bom, aqui nós temos o que chamamos de lead, que corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. Geralmente, as informações principais da notícia estão nesse parágrafo. As principais informações como o que aconteceu, quando aconteceu, com quem, como, onde, por quê. Geralmente, então, essas informações estão no lead da notícia. E falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é sobre a questão do combate ao trabalho infantil, que é um tema bem importante, porque o trabalho infantil, segundo a lei, teoricamente no Brasil, é proibido. Vamos aqui à primeira atividade, então, referente a esse trecho. Vamos fazer uma releitura. Em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, CREAS,
desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Vamos às questões. Qual é o acontecimento noticiado? Então, o que aconteceu que virou notícia aqui nesse trecho? Quem está envolvido neste acontecimento? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, conseguiram ali localizar essas informações do texto? Vamos lá? Qual é o acontecimento noticiado e quem está envolvido? Então, acontecimento: no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o governo de Paraíso anuncia implementação pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o SEMAS, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, o CREAS, de Paraíso do Tocantins, ações visando combater esse tipo de trabalho na região. Então, aqui o que aconteceu? A Secretaria, né, e o CREAS, eles anunciaram aqui ações para combater o trabalho infantil. Mas quem está envolvido? Aqui, ó, gente, a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado. E a gente percebeu também, só retomando, que essas informações principais, o que aconteceu e quem está envolvido, estão ali no primeiro parágrafo. Lembrando, no lead da notícia. Vamos lá? O lead, primeiro parágrafo, é a parte inicial, ou seja, a introdução da notícia, que é responsável por guiar o leitor, como eu já falei. As principais informações estão no lead, que geralmente estão no primeiro parágrafo. Apresentando as informações mais relevantes. Relevante significa importantes. Elaborando uma síntese, ou seja, um resumo dos fatos. Em geral, o lead corresponde às perguntas. Com quem, o que, quando, onde,
como e por quê. Essas perguntas principais, esses acontecimentos principais, estão então geralmente no primeiro parágrafo, que chamamos de lead. Também podemos encontrar esses acontecimentos no título do texto, que já apresenta ali o fato noticiado. Vamos à segunda atividade. Em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do Paraíso, o CREAS, desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Aqui mais uma pergunta importante. Onde esse fato aconteceu e quando esse fato ocorreu? Lê ali, retire essas informações que estão no texto e eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, localizaram as informações onde e quando ocorreu esse fato? A campanha iniciou em 12 de junho, olha aqui, está explícito no texto, de 2015, na cidade de Paraíso do Tocantins. Então, informações importantes da notícia que geralmente estão ali já no início da notícia. Vamos falar um pouquinho agora dessa estrutura da notícia. Perceba que eu tenho aqui um desenho. No mundo jornalístico, né, no meio jornalístico, esse desenho aqui é chamado de pirâmide, mas pirâmide invertida. Olha lá, a notícia apresenta informações na ordem decrescente, do maior para o menor, ou seja, na ordem de importância, do mais importante para as outras informações menos relevantes. Então, mais uma vez, isso no meio jornalístico, essa imagem é chamada de pirâmide invertida.
Então, qual é a informação mais importante da notícia? Lembra que eu comentei com vocês? Primeira coisa, o primeiro contato do leitor com a notícia é o título, também chamado de manchete, porque é atraente, tem que chamar a atenção do leitor para que ele seja atraído a ler o restante das informações da notícia. Logo depois nós temos a linha fina. Abaixo do título da manchete, geralmente, mas nem sempre, temos ali um outro texto bem curtinho chamado de linha fina. A linha fina é um detalhamento ali do título e um adiantamento das informações da notícia. Logo depois nós temos ali o lead, que corresponde ao primeiro parágrafo. Nós acabamos de analisar o que é o lead. São as principais informações da notícia, o que aconteceu, quando, onde, com quem, como, por quê. Então essas principais informações estão no lead. E depois disso nós temos o corpo da notícia, que são outros detalhamentos e outras informações ali adicionais referentes ao fato. Então, esta é a estrutura da notícia. Vamos aqui para a terceira atividade referente à notícia. Nós temos esse trecho novamente, em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil para implementar as ações referentes ao tema. O Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Paraíso, o CREAS, desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Vamos mais a uma pergunta importante da notícia. Como e por que esse fato ocorre? Relê aqui, pensa que eu volto já já comentando com vocês mais essa questão.
E então, alunos conseguiram localizar como e por que este fato ocorre? Vamos lá. O governo, por meio de sua secretaria e do centro de referência, alerta sobre a prática que viola o direito das crianças, por meio de uma campanha de conscientização. Então, o governo, ele usa uma campanha de conscientização para trabalhar este conteúdo aqui, né? A prática ilegal do trabalho infantil. Vamos falar um pouquinho da linha fina. Lembra que eu falei para vocês? Tem o título da notícia ou a manchete. Logo depois, abaixo da manchete, tem a linha fina. A linha fina nem sempre estará presente na composição da notícia. Então, é uma opção. Ela pode estar na notícia ou não. Essa é uma escolha do autor que a escreve. Então, relembrando a linha fina, ela é um detalhamento do título e já traz também um adiantamento do conteúdo da notícia. A notícia é um gênero textual que apresenta um relato integral de um fato ocorrido recentemente com suas decorrências. Então, às vezes, há até uma confusão entre notícia e reportagem. A notícia, ela trabalha com algo recente, acontecimentos atuais. A reportagem também, mas ela não é datada, focada no que é recente. Eu posso ler uma reportagem, por exemplo, de algo que aconteceu já há muito tempo. A notícia ela é um texto atual, objetivo, ela tem um compromisso com a verdade também e ela foca, o seu principal objetivo é informar o leitor. Por isso que na notícia não há opinião, somente informação. O objetivo de produção é estruturar um texto que corresponda ao público-alvo. O que é público-alvo? Os leitores. Todos os leitores de um determinado texto, no caso aqui a notícia, são chamados de público-alvo. E de recepção é atingi-lo a contento, mantendo sua audiência informada e atualizada. Então a notícia ela se preocupa com o público-alvo, então ela tem que ter um vocabulário objetivo em que todos os tipos de leitores consigam interpretar ali o que é colocado. Então, atual, não tem opinião na notícia, corresponde à verdade dos fatos. Esse é o gênero notícia, compromisso com o leitor. Mas uma coisa importante para se falar. Hoje nós temos vários tipos, né? Várias formas de acessar a notícia. A gente pode ler uma notícia no jornal impresso, uma notícia radiofônica, ou seja, pelo rádio, uma notícia televisiva através da televisão e uma notícia ali através da internet. Então, há vários meios de vocês se manterem informados. Basta procurar as notícias. No título e subtítulo, há uso do tempo presente e no corpo do texto, o pretérito perfeito para produzir sentido de atualidade. Vamos lembrar um pouquinho dos tempos verbais? Lembra que vocês já estudaram? Presente, agora, pretérito. A gente tem 3 tipos, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O perfeito é um pretérito mais recente e temos o futuro. Por que a notícia usa então o presente, o pretérito perfeito? Presente porque a notícia é atual, agora. E pretérito perfeito porque são acontecimentos no passado, porém recentes. Então, para produzir o sentido de atualidade dos fatos relatados. Os verbos encontram-se na terceira pessoa. Terceira pessoa, professora, vamos relembrar. Quando eu falo de pessoa, eu falo de pronome pessoal mesmo. Primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele ou ela. Para o plural, nós, vós, eles e elas. Então, nós temos aqui a terceira pessoa, que é um texto objetivo, por isso não é focado em primeira pessoa, eu. A fim de promover a impessoalidade. O que é impessoalidade? Que não apresenta opinião da linguagem e conferir confiabilidade das informações. Então, a notícia é impessoal, não apresenta opinião e ela também confere a confiabilidade. Lembra que eu falei? A notícia ela é centrada na verdade. O que estudamos nessa aula? Lemos uma notícia, localizamos informações que compõem o lead, primeiro parágrafo da notícia, compreendemos as características e a estrutura do gênero textual notícia. Neste vídeo nós falamos sobre a notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!